Olá, irmãos. Saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta, estou aqui para estudar junto com os irmãos um texto de Daniela Soares. Ela escreveu um texto chamado Gratidão, e esse texto foi escrito para o Manancial, que é um devocional que tem o objetivo de inspirar, exortar e edificar a nossa vida espiritual, sempre com meditações diárias baseadas na Bíblia, que é a palavra de Deus. Ele é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil. Bem, como eu sempre gosto de deixar claro, não fui eu quem escrevi o texto, foi a irmã Daniela Soares. Então, o que é que nós vamos fazer? Vamos ler o texto e eu vou contar para vocês aquilo que eu entendi, tá bom? Isso esclarecido, vamos orar e pedir ao Senhor que nos abençoe? Senhor, nós te agradecemos por estarmos aqui, por termos liberdade de adorá-lo, podemos ter a nossa Bíblia, enfim, Senhor, agradecemos por tudo que o Senhor nos proporciona. Pedimos que nos ensine o que é verdadeira gratidão, que nós possamos ter gratidão baseada na Bíblia, que é a palavra de Deus. Em teu nome, Jesus Cristo, que oramos. Amém. Bom, irmãos, então vamos lá. O nosso texto bíblico está em Efésios, capítulo 3, versículos de 14 até o 20. E diz assim: quando penso em tudo isso, é o irmão Paulo que está falando, né? Que ele está falando de crescimento espiritual. Então, quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai, o Criador de todas as coisas no céu e na terra. Peço que da riqueza de sua glória ele os fortaleça com poder interior por meio do seu Espírito. Então Cristo habitará em seu coração à medida que vocês confiarem nele. Suas raízes se aprofundarão em amor e os manterão fortes. Também peço que, como convém a todo o povo santo, vocês possam compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Cristo. Que vocês experimentem este amor, ainda que seja grande demais para ser inteiramente compreendido. Então vocês serão preenchidos com toda a plenitude de vida e poder que vem de Deus. Amém? Bom, irmãos, então o texto chama-se Gratidão e o versículo escolhido, aliás, são dois, o 20 e o 21, que diz: aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo o sempre. Amém? Então tá bom, irmãos. A palavra gratidão. Bom, essa palavra, ela tá na moda, né? Porque agora as pessoas elas acham, fazem assim, né? Gratidão, gratidão. É uma palavra, muitas vezes a gente recebe um e-mail, no final tá, gratidão. Né? Quando você vai mandar um WhatsApp, tem duas mãozinhas juntas assim, quer dizer o quê? Gratidão. Né? Porque quando a gente está adorando a Deus, as mãozinhas estão para cima. Então, quando faz assim, é gratidão, né? Uma mão se juntando a outra mão, gratidão. Só que este gesto aqui, ele tem um significado. Significa assim: o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você. Então, a gente tem que prestar atenção nos gestos que a gente faz, nas coisas que a gente fala, procurar o significado, para não sair por aí fazendo coisas que são antibíblicas, né? Porque quando a gente diz, olha, o Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em você, a gente quer dizer que acredita que existem mais que um Deus, né? E nós sabemos que existe um Deus, né? O Deus Trino, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então fiquem atentos, tá bom, irmãos? Bem, então a palavra gratidão tá na moda, a gente ouve para todo lado, né? Os cristãos falam, os incrédulos falam, aqueles que nem acreditam em Deus usam gratidão. É como se fosse uma palavra mágica, né? Que fosse, tudo vai dar certo. As pessoas acreditam que a gratidão traz as coisas, que a gente lança a gratidão para o universo e as coisas vão ser devolvidas daquela forma. Enfim, presta atenção, irmãos. A nossa gratidão, ela tem um alvo e a gente tem que ser realmente, nós temos que ser gratos, mas ela tem um alvo. Ela deve ser direcionada a quem trabalha
por aqueles que nele esperam. Vê lá, Isaías 64:4. Diz assim, ó. Desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele depositam sua esperança. Então, irmãos, não dá para o Deus que habita em mim saudar o Deus que habita em você, porque a palavra está bem clara, né? Só tem um Deus. Então, a gente tem que depositar a nossa gratidão para esse Deus. Esse é o alvo da nossa gratidão, o nosso Deus. E outra coisa, será que a gente consegue perceber todas as bênçãos de Deus sobre nós? A gente fala, eu sou muito abençoado, mas será que a gente já pensou realmente o quanto nós somos abençoados? Será que a gente é capaz de fazer uma listinha ali, ó, por todas as bênçãos que nós recebemos? Todos os cuidados dele, tudo que ele nos protege? E aí a gente lembra de um hino, né, que nós, pelo menos nós batistas, gostamos muito de cantar, que ele fala assim, ó: conta as bênçãos, conta quantas são, recebidas da divina mão. Uma a uma, dize-as de uma vez. Hás de ver surpreso o quanto Deus já fez. Então, se você não congrega numa igreja batista, você não conhece esta letra, né? Mas é uma letra que realmente nos leva a pensar, nossa, quantas bênçãos são? Dá para você contar? É uma coisa que você tem que pensar. Porque o Senhor está sempre, ó, trabalhando em nosso favor. E isso não tem a ver com aquilo que a gente pede. Não tem a ver. Porque, logicamente, a gente pede muita coisa nas nossas orações e recebemos muitas coisas dele que foram pedidas. Mas a gente não é capaz de pedir tudo do que a gente precisa. Porque, por exemplo, ontem, quando eu fui dormir, aí eu não falei, Senhor, muito obrigado pelo dia, obrigado porque o Senhor me acordou hoje, obrigada pelo... amanhã eu preciso respirar de novo, amanhã eu preciso acordar de novo, amanhã eu preciso que o meu sangue corra pelas veias novamente. Então a gente não pede todo dia o ar que respira, olhos para a gente enxergar, ouvidos para ouvir, né? A gente deita, agradece pelo dia, mas realmente cada uma das necessidades que nós temos a gente nem tem condições, né, de pedir. E às vezes é tão comum que a gente acha que é uma rotina, mas é bênção, irmãos. Quando o sangue corre nas veias, quando o ar entra pelas narinas, quando a gente abre o olho pela manhã e está por cima da terra, é bênção. Mas Deus é misericordioso, ele nos proporciona tudo isso, porque ele faz, ó, muito, muito, muito mais do que a gente pensa ou a gente pede. Vê lá, no versículo 20 que a gente acabou de ler, né? Diz assim, ó: toda a honra e glória para o grandioso poder que atua em nós, capaz de realizar infinitamente mais do que poderemos pedir ou imaginar. Então, a gente tem que ser grato ao Senhor, sim, por tudo que ele faz, por cada bênção que ele está derramando na nossa vida, a graça dele na nossa vida todos os dias, né? Mesmo que a gente não mereça, porque a gente não merece, né? E sem que a gente saiba orar. Nem orar a gente sabe direito, né? Vê lá em Romanos 8:26. Diz assim, ó: do mesmo modo, o Espírito nos auxilia em nossa fraqueza, porque não sabemos como orar. No entanto, o próprio Espírito intercede por nós com gemidos impossíveis de serem expressos por meio de palavra, né? Olha que bacana, né? E lembrando o que está lá em 1 Pedro 5:7. Diz assim, ó, 1 Pedro 5:7. Lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. Então o Senhor cuida de nós, o Espírito Santo ora por nós. Então, se não fosse esse amor, esse cuidado infinito que Deus tem sobre nós, o que seria de nós, né? Então sim, irmãos, nós temos que ser sempre gratos, mas a gratidão com discernimento, tá bom? Bom, irmãos, o nosso manancial termina assim, ó:
Deus faz muito mais do que pedimos ou pensamos. Aleluia! Bom, agora eu termino que o abraço é encontro de dois corações. Ó, por isso que eu deixo o meu abraço diário de urso. Lembrando que o abraço só não dá certo em reunião de porco-espinho, mas para nós que sabemos que temos que ser gratos, o abraço dá super, mega certo, irmãos. Pode abraçar. Quero que vocês se lembrem também do nosso versículo, que está no Salmo 73, versículo 26, que diz: Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Agora sim, eu me despeço com a palavra de ordem, que é confia. Confia em Jesus.